cara, deixa eu subir nesse Ralph aqui. Vem nesse daqui, Nem pô. a pau. Eu sempre poupei o dinheiro, mas eu nunca soube aplicar, investir. Turma, vocês estão preparados pra passar por essa experiência? Olha aí, ó, pra cima. O cara tá passando a cabeça lá em cima. O que vocês acham disso, primos? Você acha que eu deveria dropar aqui? A gente tá aqui na Brasil Skate Camp Casa Verde. A gente veio falar com o Lucas. O Lucas é vencedor do X Games, né? X Games, tenho alguns campeonatos já. Fui 2 vezes o melhor skatista profissional no Brasil. Tem alguns títulozinhos aí. E aí o Lucas mandou uma mensagem pedindo uma ajuda pra ajudar ele a investir e talvez aprimorar um pouquinho a forma como ele cuida hoje dos investimentos, do dinheiro dele. E aí eu vim, né, cara? Pra ajudar ele com o dinheiro, não? Pra aprender a andar de skate. Será que eu vou andar de skate eu hoje? Um skate pra você ali, você vai ter que andar. Cara, você tá de sacanagem. Na mensagem você falou que andava, então. Eu falei, né? Não, eu falei que andei. Já, então, andei. Não, mano, que nossa, olha só. Eu vou ter que contar onde eu sou frustrado, cara, no skate. Acho que todo mundo, acho que alguma vez na vida tentou começar a andar de skate. Dessa geração, acho que sim, né? Quem nasceu ali no final dos anos 80 até 2000. Todo mundo. E tinha o videogame, todo mundo jogava Tony Hawk também. E aí, cara, eu comecei a andar, eu era novinho, e aí tinha, cara, uma descidona gigantesca lá no condomínio onde eu morava, mas muito grande. E aí tava eu e meu primo, o Bigode, e cara, eu e o Bigode, a gente ficava descendo na loucura, assim. E o Bigode, ele falou, eu não vou descer isso daí em pé, vou descer sentado. Aí desceu sentado de skate. Já amarelou, já. Cara, só que aí eu cheguei pra ele e falei, Bigodão, eu vou em pé, mano, sou skatista. Aí eu fui e desci uma vez em pé. E aí peguei, subi a lombada e cheguei no final. Vivo. Aí eu ganhei confiança. Esse é o problema. Aí eu fui de novo. Aí chegou uma hora que não sei por que eu tava descendo, o Bigodão tava vindo atrás de mim. Ô Tigas, que eu já digo, Tigas, eu falei, que foi? A lombada. Aí o quê? Mano, aí eu peguei, no que eu virei a lombada assim, cara, eu comecei a rolar no asfalto quente, eu fui lambendo o asfalto. Esquece. Esse é um dos 3 traumas. Mas... Tem mais 2 pra te contar. Aí faz parte, não tem jeito, né? Mas antes de a gente falar de grana, que eu quero muito saber como você está investindo, quero te ajudar a investir melhor, quero saber um pouco mais sobre a sua vida, como que você ganha dinheiro de fato, como você chegou até aqui, porque um cara que atinge o nível de alta performance que você atingiu no esporte, se você leva isso daqui para outras áreas também, como dinheiro e investimentos, chega num lugar muito grande. Então antes de a gente bater um papo sobre isso, eu queria conhecer um pouco aqui, cara. Pô, eu nunca vi um skatista profissional fazendo... Primeiro eu trouxe um presente aqui pra você, que é um skate. Meu shape assinado aí pra você. Meu querido primo rico, obrigado pelos ensinamentos. Caraca, chaparral. Pra gente que é skatista, é legal eu explicar isso pra galera. Principal coisa, que o shape é a alma do skate, né? Tipo, uma coisa que a gente vê com cave e tal e tudo. Então, tipo, você assinar um shape pela uma marca é uma coisa, tipo, mais do que ganhar um campeonato, E aí, tipo, essa marca eu já tô há 20 anos já. Que animal, cara. E aí, esse é um shape comemorativo de 10 anos do meu primeiro shape e tal. Então, tem toda uma história. Cara, você é muito pro, cara. E isso que, assim, o Brasil tem que conhecer mais você, cara. Porque você, pô, na sua área você não só eu, mas uma galera assim, né? A galera do skate fez muito, né, pra o skate chegar onde tá hoje, né? Tem um Ralph lá, eu já vou chegar dropando no Ralph, vou mandar um olho, vou virar um varial, backflip, cara. Ele decorou o nome das manobras. E aí, cara, para aí o repertório. Eu fui convidado pelo Lucas Chaparral, ele é um dos melhores skatistas do Brasil. Ele me pediu ajuda pra cuidar do dinheiro dele, pra ajudar ele a investir melhor. Então eu vim aqui pra ajudar ele a investir o dinheiro dele. Mas eu tenho um desafio pra você. Qual que é o desafio? Bora tirar um game de skate? Cara, os primos aqui acham que eu não sei andar de skate. Eu quero saber. Eles estão enganados. Qual que vai ser o game, então? Como que funciona? Par ou ímpar? Ímpar. Par. Ganhei. Aí, ó, você ganhou. Aí eu começo chamando uma manobra, você tem que acertar a manobra que eu chamei. Tá bom. Caso você erre, você ganha uma letra. Se eu errar, você passa a chamar a manobra. Ou seja, sou eu contra os melhores skatistas do Brasil. Vai ser tranquilo. Tá tranquilo. Então vai, mano. Começa aí então, vai lá. Muito fácil. Essa daí é fácil demais. Primo já tá com S. Já tá com S, primo. Cara, e minha defesa foi quase. Foi quase, foi boa tentativa. É que o chão é liso aqui também, vou perdoar. É isso. Mas tá com S. Mas eu continuo chamando. Puxa a próxima, então. Deixa eu pensar uma... Mas puxa uma... Mais fácil ou mais difícil? Uma difícil, né, cara? Porque as fáceis é muito fácil pra mim, então. É switch, tá? É na base invertida. Tá bom. Mano, foi quase. Foi quase, hein? Foi quase. Switch, é que switch não é seu forte, né? Não é o que eu treino todo dia, é outro, né? Mas vamos tentar o último aí. Tá bom. Vai, mais uma ali, você já tá com 2, tá? SK. Cá, vamos mais uma. Vamos uma mais tranquila, tá? Tá, vai lá então. Mas não dá, o cara acerta tudo também. Aê! Aê, mano!
cara. Flipão do jeito, hein? Investidor e skatista agora. Caraca. Mano, a gente podia parar agora. Porque se a gente for até o final, eu não sei, talvez eu inverto o jogo e dá um empate. É melhor. O que você né? acha? Vamos dar empate? Vamos dar empate. Ah, deixa eu chamar um amigo só. Ah, Lucão, my bro. Arrumamos o Thiago Olha Negro. só, é o Thiago Negro de skate. Pisa. Não, pisa na perna da frente. Seu peso tá no perna de trás. Tá. Você vai distribuir pra perna da frente. Tá bom, vai. Vai. Isso. Só que ainda, você viu? Você jogou a perna, mas o seu corpo ficou lá atrás. Você vai fazer assim, ó. Mano, a última. Joga pra frente. Isso. Boa. Aí, ó. Style. Tá louco, mano. Tô vivo, não preciso acionar o seguro. Hoje em dia tem duas modalidades que são as principais, que foram para Olimpíadas. Street e vertical, que é o bowl, que é o parque, né? Que é mais transição. E a transição, ela é vertical, você faz menos força na perna, então é um jeito diferente de andar. Vertical é quando é mais alto o Ralph. Isso. E o street é isso, simula obstáculo de rua, corrimão, escada. Aí você precisa ter um pouco mais de potência na perna, sabe? Você já deu umas caneladas fortes no skate? Ah, todo dia. Ah, todo dia? Todo dia. Mano, se o cara Quando é tá profissional frio, e então. ele tem canelada todo dia, imagina nós. Ó lá, o cara já sobe diferente. Sobe você isso daí primeiro. Que isso, cara? Meu Deus, mano. Oh, parece que é trocado muito rápido, cara. Você viu isso, dá cara? pra O fazer turbo. muita coisa, né? É difícil de... Que loucura, velho. Quantos anos você anda de skate? Desde os meus 9, Desde 9 anos? É. Você tá com quantos anos hoje? eu tenho 37, Caramba, cara. 28 anos? 28 anos andando de skate. quase 30 já. E há quantos anos você investe? Eu comecei a investir na pandemia em 2020, bem pouquinho, até a gente fez o curso do Meu Milhão? É, acho que foi a Legal. segunda turma. Chegamos no milhão? Chegamos. Aí, olha lá. É, aí, ó. Chegou no milhão. Valeu a pena o curso. É isso aí. De uns 2, 3 anos pra cá que eu comecei a aplicar mais, né? Cara, deixa eu subir nesse Ralph aqui pra eu me sentir... Não, Vem não. aqui, ó, vem nesse daqui, ó. Subiu o Ralph, não é? E com Não, vem nesse daqui, nem pô. a pau. Eu Aí te ajudo, é. é mais fácil subir por aqui, não é não? É, Sobe pode aqui ser. assim. Se eu pular aqui e der ruim. Vai, primo, vai, eu acredito. Aê. Ó, vem aqui, ó. Loucura, hein? Você anda com qual pé na frente? Direito? Tá louco, nem a pau. Não, só pra você sentir o... Não, nem a pau. É, olha você aí. anda aqui, igual eu, né? Assim. É. Coloca aqui. Não, ó. eu ando não. Que isso, Só cara? pra você... Não, bota aqui, vou segurar aqui. Mano, É só jogar o corpo pra frente. e morrer, cara. O que vocês acham disso, Premos? Você acha que eu deveria dropar aqui? Eu acho que Você acha deveria. que sim? Vamos nessa então? Vou soltar a mão, você tirar foto rápido. Ó, se ele tiver o mesmo perfil no skate como ele tem nos investimentos, ele deveria se jogar. Mano, não. Eu sou investidor arrojado nas áreas que eu aguento. Mano, eu quero ver o skate indo sozinho. Aí, ó. Que isso, cara? Nem a pau. Eu queria saber o seguinte, antes de a gente entrar nos investimentos, como que você faz dinheiro, cara? Quais são suas fontes de renda hoje? Hoje mudou bastante. A pandemia foi um divisor de águas pra mim. Eu sempre fui um cara que prestei atenção no futuro das coisas, né? Do mercado de skate principalmente. Eu comecei a ver que eu precisava ter outras fontes de renda, que eu precisava não depender tanto da minha performance. E aí foi que a rede social entrou nisso. E aí na pandemia foi uma mudança de chave, de começar a fazer campanha, começar a fazer publicidade. Eu tenho alguns contratos de patrocínio desde muito tempo, que nessa marca eu já tô há 20 anos. A marca do Shape. Do Shape, da Element. A Vans também eu já tô quase 10 anos. Element é a marca do Shape? É. Pô, essa marca É a maior marca de é. skate do mundo. A Vans também já tô há quase 10 anos, tive um tênis assinado com meu nome e tal. Vem o meu dinheiro, vai resumindo. Vem de patrocínio, de contratos de publicidade com essas marcas, né, parceiras, de prestação de serviço, tipo, contratado pra dar uma apresentação, pra dar uma palestra, pra, enfim. Quando você dá palestra sobre qual tema? É um resumo um pouco da minha carreira.
carreira, porque eu tive uma história na infância uma história triste, vamos dizer assim, né? Acho que todo mundo tem uma história triste. Meu pai se perdeu no mundo das drogas e eu cresci vendo meu pai se destruindo. E eu tive que amadurecer muito cedo, desde muito pequeno. Eu comecei a trabalhar muito cedo, antes de me dar bem no skate, eu já trabalhava. Tinha uma época uma família totalmente destruída por conta do vício do meu pai. E isso plantou esse desejo em mim, querer construir, que eu vi meu pai se destruindo ali, de ter a minha casa, de ter minha família. Eu sempre sonhei muito com isso. Tanto que eu casei super cedo, comprei meu primeiro imóvel com 19 anos, já tinha juntado uma graninha, óbvio que bem pouquinho, mas já consegui dar entrada, financiar. Só que o dinheiro nunca foi uma coisa principal na minha vida. Eu queria ser bem sucedido, mas eu não pensava no resultado financeiro. Eu pensava em, tipo, conquistar meu sonho, que era ser skatista profissional no Brasil, que era uma coisa muito difícil. Não existia muito mercado de skate aqui. Eu ia muito pra Califórnia, mas eu não me sentia bem morando lá. Eu queria morar aqui, no meu país. Você chegou a morar lá na Califórnia, então? Eu ficava, tipo, umas temporadas assim, né? Quero fazer um negócio acontecer aqui, sabe? Aqui eu vejo que tem potencial. Meio que sou um exemplo na minha geração, assim, de talvez o primeiro skatista bem-sucedido no país, vivendo no Brasil, né? Porque antes da minha geração, a galera tinha que morar na Califórnia, não tinha outro caminho. Tava no auge da minha carreira e financeiramente não é que tava ruim, mas eu não enxergava eu tendo 2 filhos, eu mudando de casa, eu tendo um estilo de vida um pouco melhor. Comecei a ver, falei, putz, eu acho que o skate não vai me levar pra onde eu quero. E aí eu também sou um cara muito cristão, assim, e tudo. E aí, numa das minhas orações, eu começando profissão nova, curso de edição de vídeo, After Effects, Photoshop, comecei a procurar outras coisas. E aí Deus falou comigo assim, por que você, em vez de começar uma profissão do zero, você não começa do zero dentro da sua profissão? Nossa, olha que virada aí, de ponto de vista. Aí foi um negócio que estralou na minha mente. Óbvio que não foi assim, da hora eu já decidi o que eu ia fazer. Mas eu fiquei com aquilo dentro. Eu olhava pra dentro do mercado do skate, das marcas, eu falava, meu, como que eu posso fazer coisa a mais do que só andar de skate? E aí eu comecei a me envolver no marketing das marcas, eu comecei a ajudar as marcas que são parceiras minhas, eu comecei a apostar em um monte de coisa que a galera do skate não queria. O skatista, ele vem de uma escola da rua, né? Então é uma escola que ela é meio cheio de regras, assim. Então tudo que você faz fora dessa caixinha não é muito bem visto. E no começo eu fui muito apedrejado, assim, pela própria galera mesmo, tipo, pô, vai virar blogueiro, vai fazer um negócio no YouTube. Hoje é mó normal, né? Mas na época foi uma coisa assim, tipo... E eu via que tinha potencial nisso. Sempre trabalhei muito, tudo, assim. Sempre me dediquei muito, até hoje, sou muito dedicado. As coisas foram fluindo, assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais ou menos uns 10 contratos fixos. Caramba. Fora as parcerias que aparecem, né? Hoje eu vivo o sonho que eu sonhei quando eu tinha, sei lá, 15 até 20 anos. O sonho de ser skatista profissional, de ser bem-sucedido, de estar conectado com marcas fora do skate. Você falou que quando você começou a se expor um pouco mais e fazer o que a maioria do seu segmento não fazia, você foi muito criticado. Mas, cara, é natural. Todo mundo que faz diferente, todo mundo que atinge um sucesso diferente é sempre apedrejado. Então é natural parte do processo, né? Tem uma coisa que me chama atenção, que você é um atleta, mas você mostra que não basta ser muito bom no que você faz pra ganhar dinheiro. Você deve conhecer muitos atletas e que talvez tenham resultados tão consistentes quanto o seu e que talvez não tenham nenhum dinheiro hoje, tão lascados. Não basta ser atleta, você precisa aprender a ganhar dinheiro. E aí você fez parcerias com marcas, deu escala pra essas marcas para que você também pudesse agregar valor para elas e ganhar dinheiro. E aí você criou hoje uma receita que vai além do seu esporte, né? E uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial meu, assim, só somando isso que você falou, foi de acreditar nas parcerias mais longas. No mercado fica muito, tal marca vai me pagar um pouquinho a mais. Nunca preocupei muito com o dinheiro. Falava, não, aqui eu vou criar uma história longa. Dane-se que eu não vou ganhar um pouquinho a menos, mas não é o dinheiro que me fazia feliz, sabe? Mas óbvio que eu sempre quis ganhar mais, mas eu tinha essa meta de construir um relacionamento a longo prazo. As pessoas que eu conheço que são ricas são pessoas que pensam sempre a longo prazo. Todo mundo que é curto prazista e pensa em ficar pulando de galho em galho, aquela empresa estão pagando R$500 a mais ou pra lá. Essas pessoas, elas geralmente buscam um ganho imediato e elas acabam pobres no futuro. E você, cara, não só pensou isso com as marcas, mas assim, eu vejo pelo seu casamento. Cara, você é um cara que, diferente das pessoas, na grande maioria que eu conheci no esporte, você casou cedo, continua casado, tem 2 filhos, é cristão. Quando você tá junto, você une forças. Você divide o custo fixo e soma os salários. E um dá suporte pro outro, quando um tá ruim, isso vai acontecer. Isso é muito legal. Você conseguiu, dar a volta por cima no que aconteceu na sua infância, que deve ser uma situação super difícil. Talvez tenha usado isso até pra... Foi um combustível, na verdade. Combustível, né? Hoje eu vejo que foi muito positivo. Eu não tenho trauma, pelo contrário, meu pai é meu melhor amigo, a gente se dá super bem. Na época foi muito puxado. Só que não deu tempo de pensar, não dava pra processar, tinha que agir. E aí a minha forma foi agir. Vamos falar de dinheiro então? Investimentos? Mas, cara, primeiro, como que eu dei isso aqui? Será que eu consigo... Pode escorregando de bunda se quiser. Minha bunda vai ficar preta, né, mano? Mano, minha bunda ficou preta? Ficou um pouquinho.
Caraca, vir cara. na pista de skate e não se sujar, Não tem vai, como, né? Não. Eu dropei o Ralph. Eu dropei, só não falei que foi de skate, né? Não, mas ó, tem uma missão pra você. Até o final do dia você vai dropar alguma dessas daqui, ó. Aquela ali, pelo Isso. menos. Tá bom, então fechou. Mas você quer que eu faça o quê? Quer que eu vou deslizando também aquele negócio? É, querer eu quero, mas aí eu não vou também te forçar. E a gente também tem um presente pra te dar. Esse presente, ele é único. Você tá acostumado com ele, mas a gente tentou fazer uma coisa única pra você. Então tem um artista que você gosta, que a gente descobriu, e a gente pediu para fazer algo específico e especial pra você, cara. Uau, que style, ó. Então olha que legal, Pô, cara. que legal, mano. Então a gente fez algo específico pra você. Pô, que massa. Aqui, ó, chaparral. E aí, como a gente vai falar de grana, pô, encheu de dinheirinho. Gráfico de mercado financeiro. Aqui a gente botou o Primocast. Aqui é a Primocast, aqui é a maçã. E a gente botou a maçã. E a maçã, não sei se você conhece, mas a maçã é o nosso símbolo. Cara, representa muito do que a gente ensina, o que a gente fala. Porque a maçã, ela tem um segredo. Poxa, quando você pega a maçã e você abre ela, você vai encontrar um monte de semente. Só que, quando você olha para essas sementes, você nunca vai saber quantas maçãs tem dentro dessas sementes. É um potencial de multiplicação infinito, onde a semente é o nosso conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, cara, mais multiplicação. Aí as pessoas, elas, geralmente comem o fruto e jogam fora a semente. E, cara, e as pessoas que enriquecem, geralmente elas pegam as sementes, que é o seu dinheiro, o seu conhecimento, a sua imagem, e você planta em solo fértil. Então, cara, tem um simbolismo aqui. Pô, espero que você goste. Poxa, e é dubinho, quem sabe que você curte. Aham. Eu sei que já deve ter um monte de shape, mas esse daqui vai ser especial. Esse é especial, obrigado. Valeu. Pô, só falta a cervejinha aqui, né, mano? Eu queria que você me contasse, de uma forma geral, o que você faz com seu dinheiro, como que você faz seu dinheiro, onde que tá. Me conta mais aí. Eu sempre poupei o dinheiro, mas eu nunca soube aplicar, investir assim, no mercado financeiro. Tive um assessor que eu conheci nesse meio do caminho que me ajudou bastante e que me incentivou também. E aí eu comecei a montar minha carteira. Comecei com um pouquinho ali que eu tinha na poupança, né? 2 anos pra cá, um pouco mais assim. Eu vendi um imóvel que eu tinha e falei, pô, em vez de eu comprar outro imóvel, coisa assim, eu vou aplicar esse dinheiro. Só que nesses 2 anos, pra ser bem sincero, eu não vi o dinheiro crescendo, entendeu? Então eu comecei a ficar um pouco preocupado. Tudo bem que a gente teve vários acontecimentos, né? Nosso país também, enfim, um monte de coisa, todos os países, mas o nosso principalmente tem várias divergências. E eu comecei a estudar mais, muito assim, muito. Quase todos os livros de finanças que tem. Sério? Sério. Li bastante livro, venho assistindo muitos seus conteúdos, do Perini, mas mesmo assim eu vejo que nessa parte é muito difícil, assim. O cara, é o que você falou, o cara tem que estar sempre ali dedicado. Cara, quando eu assisti o conteúdo de vocês ali do Brino, do Betão, do Cariani, eu falei, as falas deles eram as mesmas dores que eu tinha. E aí eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro primo aí, seja lá o que ele vai responder, mas não custa nada, né? Pô, você respondeu na hora ali e tal, foi super solícito, aí eu falei, pô, que legal, assim, fiquei super empolgado. É o meu patrimônio que tá ali, e ele precisa crescer, e o tempo tá passando. É porque essa é a sua vida inteira de esforço, trabalho, suor, etc, para acumular esse patrimônio. Então, assim, o que as pessoas às vezes confundem, elas acham que o dinheiro é só um papel. O dinheiro foi a troca de 20 anos de trabalho que viraram isso hoje. Foi você trocando tempo por esse dinheiro. Então esse dinheiro, ele é muito valioso, cara. São 20 anos de história. Então agora a gente precisa pegar esse dinheiro e usar ele para multiplicar o seu tempo. Para 20 anos de história virarem mais 20 anos de dinheiro num prazo mais curto possível. Para que você possa ser livre o mais rápido possível. Senão a gente é um escravo da vida. E aí a gente não começa a viver, né, cara? E aí eu tinha meta ali que era chegar no 1 milhão investidos. Aí eu consegui bater essa meta. Só que com o rendimento Parabéns ali, primeiro. Não é fácil de essa meta. Meus parabéns, cara. quando você não tem, você acha que tipo, é um negócio que vai mudar a tua vida, né? Você acha, Exato. nossa, quando eu bater essa meta, pronto, já era. Mas não é bem assim. Mas tudo bem também. Só que a questão não foi nem Mas não essa. atrapalha ninguém também ter, né? Não, ajuda muito. Ajuda E muito, traz é. um conforto bem legal, né? De você poder... E outra, foi o que na verdade aconteceu. Nesses últimos tempos apareceram algumas oportunidades pra mim de imóvel. Eu comprei 2 imóveis recentemente. Um que apareceu 50% do valor de mercado e um outro que é investimento a longo prazo. Então, tipo, eu resgatei um dinheiro ali e sem nada, sem se preocupar. Então, acho que isso é o legal também. Tem uma máxima no mercado que fala que o rico fica cada vez mais rico, né? E de fato ele fica cada vez mais rico. Por quê? Porque as boas oportunidades sempre vão parar na mão de quem tem dinheiro para aproveitar. Então você tem uma grana, então as pessoas começam a trazer oportunidades até você. Então aparece o imóvel com desconto, o mercado entra em crise, você tem dinheiro para comprar barato. Então, cara, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais dinheiro a gente vai fazer. Por isso que é importante a gente investir bem e acumular patrimônio, pra gente aproveitar as oportunidades. E quando a gente fala de hoje, por exemplo, cara, a gente tá passando uma baita oportunidade. Tem um
visto isso. E por isso, na verdade, foi também que eu te mandei a mensagem. Nesse caminho, eu tinha ali a arca, né? Que a gente aprendeu ali no curso. Eu tinha mais ou menos o que é a arca ali, em porcentagem. Com a bolsa caiu, né? Tudo mudou nesses últimos anos. Eu senti que eu perdi muito dinheiro. Perdi assim, deixei de ganhar e tal. E eu fiquei meio frustrado com isso. Falei com o meu assessor, falei, cara, eu quero ver o dinheiro crescer todo mês. Vamos pegar e vamos colocar a maioria em renda fixa. Então eu acho que hoje, se eu não me engano, 70% da minha carteira tá em renda fixa. Os outros 30% tem um pouquinho ali de fundo imobiliário e um pouquinho de ações ali também, renda variável. Eu queria ver esse dinheiro crescer, sabe, todo mês. Quando a gente olha pro dinheiro e a gente pensa assim, ele precisa só render todo mês, isso aqui é um ponto de vista para os seus investimentos. Quando você investe, você tem renda variável na carteira, é natural que você vai ter meses, talvez até anos, onde você vai sofrer um pouco. Eu queria garantir que o dinheiro me rendesse pelo menos 0,5% no mês, entendeu? Não, eu queria ver isso é tranquilo. E aí eu não tava conseguindo ver isso. Então essa foi a minha preocupante. Esse mês não rendeu. Eu falava, caramba, como assim? É assim, ó, se você investir seu dinheiro em renda fixa, cara, hoje você consegue investir a talvez 1,2% ao mês, tranquilamente, sem nenhum tipo de risco, entendeu? Se for em renda fixa. Agora, se você for investir também em ações, aí não dá pra prever rentabilidade nenhuma. Se você tem a expectativa, por isso que é importante entender qual que é o seu objetivo, cara, a gente adapta a sua carteira pro seu objetivo e vai entregar. O meu objetivo não é a curto prazo, mas eu queria ter a certeza de que eu tava fazendo um bom negócio, colocando dinheiro ali. Porque se eu alocasse esse dinheiro num outro imóvel, por exemplo, eu sabia que eu ia ter X de aluguel ali todo mês, entendeu? E na carteira não tava batendo isso. Então eu comecei a ficar preocupado. Será que eu tô fazendo a melhor escolha? Você me contou a sua história até aqui, mas aí a pergunta é, e o daqui pra frente? Você tem algum sonho, um objetivo que você quer atingir? Tenho vários, né? O principal agora acho que seria tão sonhada Independência financeira. Não, então vamos lá. Você sabe quanto você precisa ganhar por mês pra se sentir livre? Eu acho que não é nem quanto, mas quanto eu desejo, né? Eu acho que porque assim, eu vim de uma realidade que se eu quiser, eu consigo viver com muito pouco. Mas eu quero ter um estilo de vida legal. Eu quero curtir a vida, tá? Tá passando, tô chegando na metade da vida, eu quero curtir. Eu tenho uma meta aí de 50 mil no mês. No mínimo, sabe? Eu acho que seria isso, de renda. Eu acho que de 50 a 100 mil é uma grana que, tipo assim, o cara consegue viver muito bem, no meu ponto de vista. E outra, fora que eu acredito que eu não vou parar de trabalhar, vou continuar fazendo minhas coisas, mas... Você sabe quanto dinheiro você precisa ter pra te gerar esse rendimento? Eu já fiz o cálculo que você fez ali, eu fiquei assustado. 300 vezes. 300 As pessoas sempre ficam assustadas. Faz o seu cálculo aí, pega o quanto você quer ganhar por mês e multiplica por 300. Pô, sacanagem. Esse é o número que você precisa ter. Na verdade, assim, ó, pensa que o tempo não volta, né? Então imagina que a gente faz um cálculo errado, aí você tá lá com 70 anos, aí você descobre que acabou o dinheiro, só e agora? Não dá pra voltar. Então a gente sempre precisa ter uma margem de segurança, por isso que a gente faz uma conta mais alta. Na prática, eu acho que a gente vai poder usar muito mais, entendeu? Enfim, a conta é 15 milhões. Esse é o número. Mas acho que tá... Tamo on track. Dá pra chegar. Tá. E aí me fala uma coisa, hoje, quanto que você consegue investir todo mês? Eu não tô conseguindo fazer o aporte mensal hoje. As marcas que me pagam mensais é o dinheiro que eu vivo no mês. E aí eu tenho muitos contratos que são anuais, que às vezes demora, tem coisas que demora pra receber. Investi toda essa grana na carteira e eu queria fazer ela correr sozinho, ver ela crescer e eu correr paralelamente. Então, tipo assim, teve muitas coisas que eu acabei comprando com esse dinheiro que eu fazia sobrar sem precisar tirar. Mas assim, ó, hoje você consegue sobreviver bem no seu padrão de vida sem resgatar? Sem resgatar. E você tem... eu consigo fazer alguns aportes, mas talvez não mensal. Pago consórcio, eu pago esse imóvel que eu comprei na planta. Então, tipo assim, eu tenho investido de outras formas, entendeu? E aí, esporadicamente, às vezes você fecha um patrocínio, você faz alguma coisa diferente, que aí entra um dinheiro maior. E aí, quando entra esse dinheiro maior, que é quando você faz alguma aposta na carteira, alguma coisa exato. Assim. Cara, hoje você investe tudo por corretora, banco? Pelo banco, pelo XP. Tem aí sua carteira pra dar uma olhada? Sim. Cara, agora aqui tem muito shape de skate, né? A escada é de shape, o banco é de shape, a mesa é de shape, o shape é de shape, tudo é de shape, cara. E o shape, primo? Só o shape que não vem, né, cara? Vi lá o treinão com o Cariani e eu falei, cara, o cara vai chegar aqui, vai dropar tudo, vai estar com as pernas fortes. Pô, se fosse a força, não seria problema. Vamos ver os investimentos aqui de Chaparral. Tudo na renda fixa. Temos aqui 79% em renda fixa. 79 aí, ó. 9,8% em fundos de investimento. 8,2% em ações. E achamos um negócio aqui. Cara, você tem R$10.400 em COI. Você tem noção desse negócio? Nem sei o que é COI. Cara, é por isso que te venderam, cara. Porque se você soubesse, você não faria isso. COI é um certificado de operações estruturadas.
Então ele é um produto, sim, eu não vou falar que é ruim, eu vou falar que ele é caro, porque ele gera muito comissionamento. Não significa necessariamente que é ruim, o que significa que tem muito incentivo a te venderem isso daqui. Então é uma coisa que a gente geralmente não recomenda. Mas vamos ver, ações aqui a gente tem, tem Bradesco, legal banco, Caixa Seguridade, tá barato, Embraer você deve ter acertado bem aqui, dólar subiu. Então, uma cagada que a gente fez, que eu fiquei bem chateado, foi recente. A gente tinha uma parte dolarizada. O meu assessor falou, o dólar vai cair e tal. A gente tinha pago no dólar, acho que 4,70, 4 alguma coisa. Aí o dólar tava tipo 5,20, sei lá. O dólar vai cair, vamos vender. E aí quando o dólar cair a gente compra de novo. E a minha meta nunca foi ficar fazendo esse joguinho pra ganhar mais, e sim ter uma parte dolarizada. E aí o que aconteceu? O dólar só subiu. Parou, 6,30, E aí eu tô, com a carteira toda nacional. Dólar é um negócio que sempre precisa ter um pouquinho na carteira. A gente pensa pouco em market timing lá no escritório, a gente gosta de ter alocação e a gente vai rebalanceando com o tempo, né? Eu peguei recentemente esses PCA mais qualquer coisa. Pegou o que a gente tava falando lá, né? Não sei se foi aquele, mas tem alguns aí, porque foi um pouco antes de vocês soltarem o vídeo. Eu acho que vai ser muito, espero que seja muito positivo, porque a minha grana também tem muito porque de uns tempos pra cá já começou a... Espero que a gente ganhe dinheiro junto. Tem CDB do Banco XP, 100% CDI, tem aqui umas NTNB, que são os títulos ligados à inflação. Nada de ultra preocupante, acho que tem algumas otimizações. Cara, o que eu precisaria? Eu dei uma olhada na sua posição, que talvez a gente precise mexer um pouquinho na parte estrutural. Você não tem nada de dólar. E dólar é o seguinte, a R$1 tava caro. Eu lembro que, eu fui para os Estados Unidos pagando 1 para 1. Aí o dólar subiu para 2, tava caro. 3 estava caro, 4 estava caro, 5 estava caro, aí 6, entendeu? E aí agora acabou de voltar para 5,66 mais ou menos. A ideia é, cara, você também precisa ter uma proteção em dólar, entende? É bom a gente ter um pouquinho em dólar no longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente está numa iminência de uma crise. E se a gente passa por uma crise, o dólar sobe. Então, se ele sobe e a gente não tem dólar, significa que a gente fica mais pobre porque o nosso dinheiro vale menos. Então a gente vai preparar uma carteira pensando nisso, e aí eu queria marcar um dia para você lá no escritório para poder te apresentar. Você topa lá no escritório depois? Opa, lógico. Tá bom. Mano, então é só a gente marcar na agenda. E a parte de cripto também? Você acha que é um... Então eu tenho que falar com o Perini? Brincadeira. Eu vou te falar o que o Perini diria. Não precisa nem ser o chat GPT. Ele vai falar assim pra você, quanto você tem de criptomoeda na carteira? Eu? Nada. Nada? Até minha avó tem mais que você. Ele ia falar isso. É isso que o Perini diria. E eu, particularmente, concordo com isso. Assim. Ele é muito mais entusiasta do que eu em Bitcoin. Então, mas você acha que eu deveria, pegar uma parte disso daí e colocar em cripto? Então, deixa eu fazer um estudo lá, mas eu acho que sim. Acho que todo mundo deveria ter um pouquinho em cripto. Mas aí não muito. Pra mim, uma pessoa normal deveria ter de 1 a 3% em cripto, sabe? Eu não passaria de 5% da carteira e tudo mais. Porque pra mim é o seguinte, core da sua carteira não deveria estar em cripto. Deveria estar em ativos que existem há muito tempo, como ações, renda fixa e alguns outros. Porém, cripto já não é mais uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Só que a gente não sabe onde vai parar esse negócio, então é sempre bom ter um pouquinho disso na carteira pelo efeito da convexidade, ou seja, o potencial de multiplicação desse negócio. Mas com certeza na história que eu vou te trazer, a gente vai ter um pouquinho disso daí também. Cara, vamos marcar então no escritório? Fechou, vamos. Então a gente vai marcar no escritório, quando eu contar até 3, Lucas Chaparral, Flora estarão no escritório. 1, 2, 3. Chegou o grande dia, Julinho! Hoje a gente vai mostrar a carteira do Lucas Chaparral. Será que vai agradá-lo? Olha lá, man! Olha o cara! Como é que tá? Tudo bem? Como você tá? De boa, e você? Bom? Tranquilo? Lucas Chaparral, the man! Cadê o skate, cara? Você acredita que eu pensei, tá lá no carro, eu falei, será que eu subo com o skate pra dar uma causadinha lá? Aí quando eu cheguei aqui, pá, a gente já, ambiente mó chique, cheiroso, eu falei, ainda bem que eu deixei o skate lá embaixo. Mas é legal você passar nos corredores aqui de skate. Ia ser legal, né? Mas eu acho que vai causar, vai bagunçar. Vai ser bom, né? Vai atrapalhar os negócios aí. Tudo bem? Como você tá? Tranquilo? E, cara, a gente tem essa área de descompressão. A gente faz eventos, a gente se reúne por aqui, etc e tal. Vamos dar uma rodadinha? A gente tem a área administrativa, a gente tem uma área de gente de gestão, área do jurídico, fica tudo por aqui. RH, né? Aí ali, a gente tem a nossa sala de reuniões, a minha sala, na verdade. Então, ali que o couro come. Cara, ali é pau quebra. Aí aqui a
gente tem as áreas que cuidam das redes sociais todas, as do Thiago Nigro, Bruno Perini. E aí a gente tem aqui a área de tecnologia, CRM, cloud, segurança. E a gente tem a Finclass. A Finclass é a nossa plataforma de assinatura, né? Fica aqui também. E nesse corredor a gente tem sala de análise dos nossos analistas que fazem recomendações de investimentos, sala de reunião, a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. E a gente faz todas as gravações aqui. E aí aqui a gente tem o estúdio, é um deles, né? Ó o Primocast. Daqui é famoso. Uau, é aqui. Da Ei, hora. Manu, tudo bem? Aí senta lá e a gente já faz a resenha aqui, né? Está começando o Primocast número 200 milhões aqui. Estamos hoje com o Lucas Chaparral. Cara, já Também. tem uma galera importante aqui, ó. Vou até passar. Cara, é verdade. Pra pensar quanta energia tem nesse banco, cara. Aí a gente tem o Hall da Fama, da turma que passou pelo Primocast. Me fala alguns que você conhece, vai, vamos ver. Da Chili Beans aqui. Chili Eu Beans. esqueci o nome dele Vocês têm agora. uma estileira meio parecida, assim, de estileira. João Adib, Do Pra, Duprá, Cuenca. Cuenca. Tá faltando um cadê? skatista aí, hein, cara. Coloca o pin do skateboard aí. Cadê o skatista, cara? Mas aí chegou a hora da verdade. Olha aí, ó, pra cima. Ah, esse daqui é famoso, eu não tinha visto. Mano, agora eu quero ver, hein, também cara? quero ver. Agora eu quero ver se esse skatista, ele manja mesmo. Pode passar, mano. Você tá ligado que skatista tem força nas Na pernas, perna. né? Ih, começou a desculpinha, hein? O que menos fez 30, velho. Vai, mano, vai na cara e Vai, coragem, eu hein? mesmo? Que chama? Lógico, Deixa eu cara. só tirar o anel aqui, então. Se você não conseguir, você dá aquele bônus do Mortal para trás lá, que você dá. Só pra chamar, só pra... Não, tá na 3. Porra, cara. O cara tá passando a cabeça lá em cima. É, o cara sempre faz um charminho, né? Tinha que fazer um charminho. 8. Que isso? 9. Vai mandar 10? Nossa, cara. Bom, dá pra ir Parabéns, mais, mas mano. tô frio também. Parabéns. Desafio, mano. 2, bora. 3, 4, 5, 6, Tá até vermelho. 7. Bora. Vai, 10. 8, 9. Mais uma, vai. Ele não desiste não, ele não desiste não. Passar o 3. Meu Deus! Vai, faz de conta que foi, né? Aí aqui fica a Primo Studios, onde a gente edita os nossos vídeos. Não, e os caras são arrogantes, nem cumprimentam, entendeu? Tá problema aqui, Os caras são mal arrogantes mesmo. Tem o Kaique lá também, que é mal arrogante, olha lá. Os caras mal arrogantes. Calçada da fama. Então a gente tem os analistas de renda fixa, analista de ações, analista de fundo imobiliário, analista de criptomoeda. Eles munem os consultores de informações de profundidade. E aí o consultor ele faz essa interlocução entre toda a nossa área de análise e o cliente. A gente dá a volta, né? Vocês viram? A gente vai pra sala de reunião que a gente... Vai começar a maratona daqui a pouco. Daqui a pouco eu continuo falando a mesma coisa, eles nem percebem, né? Chegou a hora da Chegou a hora verdade. da verdade. E aí, man, tudo bem? Lucas Chaparral. E aí, tudo bom? Prazer. Também. Já? Marcelo, esposa do Lucas. Olá, prazer. Turma, vocês estão preparados para passar por essa experiência? Tá meio tenso, Pior estão tensos. vai ficar. Eu vou te falar que assim, Thiago, pra ser bem sincero, a gente já passou por tanto nessa vida que chegar aqui já é uma vitória, assim. Com certeza tem muita coisa pra melhorar dentro da carteira, mas eu acho que da onde eu vim pra condição que eu tenho hoje já é uma grande vitória. O Marcelo, cara, é um dos nossos top consultores aqui e a gente conversou bastante, expôs a carteira e tudo mais. Então ele preparou uma apresentação de como a gente vai conduzir os investimentos de vocês daqui pra frente. E a ideia é, isso não é algo estático, isso é o ponto de partida. Então como o Marcelo vive o mercado financeiro, a ideia é, cara, sempre tiver alguma alteração e assim, a gente tá passando por loucuras, né? Ontem o governo soltou um monte de mudanças e todo dia tá sendo coisa, aí o Marcelo vai ajustando isso e ajudando vocês a chegar nos objetivos, né? Então fica à vontade, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, aí é com vocês e o Marcelo. Eu tô aqui só como mediador. Agora você joga a bomba pra ele. Agora a bomba lá. Esse é o papel da consultoria, dar suporte para vocês chegarem nos objetivos financeiros que vocês têm. Só que minimizando o máximo possível o tempo que vocês gastam com isso daqui, para vocês poderem focar em outra coisa, gastar tempo com a família, com os objetivos, tudo que vocês querem fazer. Só que tem outros pontos que mudam bastante do modelo que vocês têm hoje. Um deles é a eliminação do conflito de interesses. Imagino que vocês já tenham até ouvido falar aí, né? Dependendo do modelo que você trabalha, o assessor ele recebe uma comissão pelos produtos que são recomendados para vocês, né? E aqui o nosso trabalho na verdade não é receber comissão. Nós somos independentes, a gente trabalha com a instituição porque a gente não recebe nada deles. E aonde que vocês ganham? Como é que funciona? Isso é uma cobrança mensal. Por que um percentual? Porque quanto mais seu patrimônio cresce, mais a gente ganha. Então, no final das contas, como é que eu faço para ganhar mais? Exatamente, todo mundo ganha. Não é uma cobrança
segurança escondida do produto, algo que não é transparente. Aqui tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, não vai dar certo. E outro ponto muito importante que eu vou falar bastante aqui nessa conversa é a gestão de risco, né? Acho que vocês enfrentaram risco aí no passado, vocês viram o problema de ter um risco além do que o necessário, só que aqui no grupo, né, a gente tem um viés de educação muito forte. Tomar risco não é um problema, o problema é você não saber o risco que você está correndo. Além de outros pontos que a gente vai entrar também ao longo do tempo, que é planejamento sucessório, entender aí o padrão de vida de vocês, como que a gente consegue proteger não só os investimentos, mas todo o patrimônio de vocês, a gente vai entrando nesses assuntos aos poucos. Então é interessante a gente ver aqui, né, poxa, tem bastante renda fixa, agora realmente. Tem ainda um pouquinho em ações, tem um COI, tem um fundo ali de Private Equity. E eu até coloquei uma pergunta ali, né? Poxa, e essa carteira o quê? Ela é conservadora, moderada? Quando a gente olha bastante renda fixa, a gente pensa, puxa, conservadora ali, perto de moderado, né? Tem bastante renda fixa. Só que a renda fixa por si só, ela não é conservadora. Existem formas de você tomar muito risco dentro da renda fixa. Existem ativos muito conservadores na renda fixa, mas tem ativos até com mais volatilidade do que na bolsa de renda fixa, para vocês terem uma ideia. Eu peguei e levantei dentro da própria corretora. Isso aqui é a classificação de risco da própria corretora, né, da XP. Eles têm uma política ali de investimentos, né, que todo ativo ele tem de risco de 1 a 100. 1 é o mais conservador e 100 é altíssimo risco. E eu fui lá, peguei todos os ativos que vocês têm na carteira, vi ali a classificação de riscos de cada um e eles mostram aqui, né, que se você tiver uma pontuação até 10, você tem uma carteira conservadora. Até 25 é uma carteira moderada. E a partir disso já é considerado uma carteira aqui mais agressiva. A carteira de vocês, tirando a reserva de emergência, né, aquele dinheiro de liquidez rápida, deu uma pontuação de 27. Então ela já é classificada como uma carteira agressiva, mesmo com muita renda fixa. Pô, isso daí é novidade para mim. Tem alguns ativos na carteira de vocês que têm um risco de crédito alto. Quando a gente vai para ativos bancários, a gente tem a proteção do FGC. Já viram falar do FGC? Que protege até 250 mil. Quando a gente entra em alguns ativos aqui de crédito privado, que a gente chama que são empresas, então CRI, CRA, debêntures, eles não têm nenhuma camada de proteção, né? Ou seja, o pior das hipóteses é a empresa de tancologia você não conseguir receber o dinheiro de volta. E quando a gente olha a carteira de vocês com 1/3 nesse tipo de ativos e são só 7 ativos, é muita concentração nesse tipo de ativo. Esse é o tipo de risco que a gente entende que não vale a pena correr dentro de uma carteira. Você colocar direto nesses ativos. Aí outro ponto é o COI, que vocês têm na carteira. É um percentual pequeno, mas eu gosto de destacar aqui, né, o que tem. A gente se baseia muito nesse estudo da FGV, que fala que 9 em cada 10 COIs tem um retorno esperado abaixo do que poderia ter no Tesouro Direto. Que é um investimento mais conservador, sim, mais simples ali que tem. Só que no final das contas, a comissão gerada, isso aqui, a taxa que você paga aqui é muito alta. É um dos produtos que mais gera comissão, mais gera taxa ali para a corretora. Então, no final das contas, boa parte do seu investimento acaba ficando em taxas, né? Então, você acaba perdendo boa parte da rentabilidade. A gente poderia, na maioria dos casos, fazer exatamente a mesma estratégia fora do COI de uma forma muito mais barata. Outro ponto, que a gente entra bem aqui na questão do conflito de interesses. Vocês têm 5% da carteira em títulos públicos, né? Títulos do governo, que a gente chama de negociado no mercado secundário. O que é o mercado secundário, né? Existem duas formas de você comprar o título do governo. Na própria plataforma que o governo criou, que é o Tesouro Direto, e você comprar direto da corretora. Qual que é a diferença? Um tem taxa, o outro não tem taxa. Um você paga alguma coisa, o outro você não paga. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui eu peguei um exemplo exatamente do mesmo ativo que vocês têm em carteira, de como eles estavam sendo negociados ali no mesmo dia, na corretora e no Tesouro Direto. Tá vendo aqui que tem taxa mínima e taxa máxima? A taxa mínima, se você entrar no aplicativo ali da corretora, você vai achar o ativo pagando essa taxa mínima. Qual é a consequência dele aumentar a taxa de ativo? Ele reduz a comissão dele, né? Que nesse caso aqui, uma comissão de 2,5%. É uma taxa alta para o investimento aqui. Conforme ele vai aumentando a taxa, isso aqui vai diminuindo. Só que daí entra naquela questão do conflito de interesse, né? O assessor vai deixar de colocar dinheiro no bolso para aumentar a sua rentabilidade? Aí vira esse ponto. A gente aqui, óbvio, que a gente vai focar sempre no produto que tem a maior taxa, que a gente quer a melhor rentabilidade. E você vê aqui, mesmo na taxa máxima, aqui das IPCA mais 7,02, ainda está abaixo do Tesouro. Porque aqui ainda tem uma taxinha. A gente consegue reduzir o mas não zera a taxa. Então é uma forma de bem clara do conflito de interesse, como que ele impacta ali a carteira diretamente nos ativos que são selecionados. Ó, então tudo que eu falei até agora aqui foi mais falando de coisas que eu vi na carteira de vocês, né? Então pontos específicos aqui da carteira de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente pensa em relação a investimentos, qual que é a nossa filosofia. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui
é a alocação. Qual é a estratégia que faz sentido para vocês? Percentualmente falando, quanto de renda fixa tem? Quanto de renda variável tem? Depois disso, é que a gente vai para a seleção dos ativos. Porque aí depende da corretora que vai usar, depende da estratégia, do que a gente vai fazer, a gente vai selecionar quais são os ativos. A gente tem uma equipe aqui que justamente olha os principais ativos do mercado para a gente conseguir encaixar dentro dessa estratégia. Aqui já tem uma boa diferença do modelo de comissão, porque o modelo de comissão ele ganha por produto. A primeira coisa que é selecionada é o produto. Depois que vai tentar encaixar isso aqui dentro de uma estratégia. A gente muda esse padrão aqui. E um ponto muito importante é a gente ser fiel a essa política de alocação. A gente não vai ficar mudando a estratégia. Por quê? Se o perfil não mudou e o objetivo não mudou, não tem por que mexer na carteira. A gente quer uma carteira que funciona em qualquer cenário econômico. Aí aqui já indo para uma ideia para a gente discutir aqui sugestão de carteira. Então eu coloquei aqui a carteira de vocês hoje e aí sim, eu pensei, poxa, vamos pensar numa carteira moderada, tem pouco risco, mas também não é só renda fixa, só aquela carteira bem simples ali. Então eu coloquei aqui uma carteira com 90% em renda fixa e 10% aqui em renda variável. Só que perceba que a renda variável, a gente não está falando só de ações que aqui é do Brasil. A gente está falando de diversificar internacionalmente também. A gente colocar alguns ativos do mercado exterior, porque o Brasil representa ali em torno de 1% do mercado global. Né? Não faz sentido você ter sua carteira inteira lá. Vamos começar. Vamos colocar um pezinho em ativos no exterior para vocês sentirem como que isso se movimenta e principalmente ter um pouco de moeda forte na carteira. A gente tem algumas coisas interessantes de se olhar. Primeiro, a gente está no mercado de ações nos momentos mais baratos dos últimos 10 anos. A gente está com um preço sobre lucro das ações muito baixo. Isso daqui indica o seguinte, indica que o mercado está muito pessimista e com muito medo. Por isso eles acabam topando pagar preços muito baixos nas ações. Isso daqui, para quem olha para o longo prazo, já não tinha muito bom, porque é um ponto legal de você comprar quando os outros estão, de alguma forma, olhando para os ativos com maus olhos. Então a gente paga mais barato. Quando a gente olha para a taxa de juros no Brasil, parece que você não precisa fazer nenhum esforço para ganhar dinheiro hoje, porque a taxa de juros está lá na casa dos quase 15%. Então você não faz nada e ganha 15% ao ano. As pessoas pensando nisso, elas investem então numa renda fixa que vai render quase 15% ao ano. Só que em algum momento, se essa taxa cair, a gente vai começar a ganhar pouco também, porque essa taxa cai. Então uma boa forma de se proteger dessa possível queda em algum momento é ter uma parte da carteira pré-fixada, que é o que a gente tem ali. A gente tem uma parcela da carteira que vai ficar pré-fixada numa taxa que já está alta, independente do que aconteça no cenário. Então isso pode trazer um prêmio pra gente. E a gente também tem uma parcela atrelada à inflação muito grande na carteira, porque o Brasil tem uma inflação muito alta historicamente, e o melhor investimento da história do Brasil foi inflação mais 6% ao ano. Então é bom a gente ter uma parcela também grande nisso. E quando a gente olha para o exterior, estava 6,40 o dólar, agora está na casa dos 5,55, 5,60. Então, para você começar a diversificar, poxa, é interessante porque na sua carteira hoje, vocês não têm, né, algo no exterior. Então é bacana. Então sua carteira ela tem muitas opcionalidades. Então geralmente se um lado for mal, um outro lado vai acabar defendendo. Na média, você tem investimentos que vão rendendo ao longo do tempo e vão permitindo que vocês cresçam o patrimônio, né? Nosso maior interesse é aumentar o patrimônio, né? Hoje, a gente não precisa dessa rentabilidade necessária para viver, mas a gente quer fazer esse patrimônio crescer, pensando no futuro e tal. Óbvio que, eventualmente, a gente pode precisar resgatar ou coisa assim, mas não é uma coisa que a gente conta com isso. A gente quer realmente fazer isso daí, tipo, dobrar, triplicar o mais rápido possível, entre aspas, né? Aí aqui eu queria mostrar para vocês uma ideia de carteira. Aí aqui o primeiro ativo seria um percentual ali que a gente coloca para o pagamento da consultoria. Aqui a gente tem as CDBs de liquidez diária. O DEB11, ele é um ETF, ou seja, ele é negociado em bolsa, que ele basicamente replica o mercado como um todo, de debêntures. Qual que é o ponto dele? Por isso ele é negociado em bolsa, ele não tem come cotas, que é aquela antecipação de imposto a cada 6 meses, e ele tem liquidez em um dia. Então, se precisar resgatar, a gente consegue resgatar ali rápido também. Mas se deixar ele 10 anos, você nunca vai pagar imposto sobre o lucro dele. Você só vai pagar quando vender. A parte aqui agora de renda fixa e inflação. O primeiro aqui, que é o B5P211, também é um ETF negociado em bolsa, com aquelas condições que eu falei, só que ele só compra ativos do governo, IPCA+. São aqueles que protegem da inflação. Esses dois são também de gestão mais ativos, então eles vão buscar um retorno maior que esse daqui, e eles são isentos de imposto, então é um ponto bem interessante deles também, eles têm uma vantagem tributária. E aí aqui só a parte de ações. Então um ativo, que é o DIVO11, que ele replica o índice das empresas que mais pagam dividendos. São cerca de 50 empresas ali dentro desse índice. Então aquelas empresas mais maduras, né, que tem essa frequência ali de pagar dividendos, ele junta todo mundo ali num bolo, e por mais que paguem dividendos, esse dividendo fica dentro da carteira e ele já reaplica automaticamente, para fazer o bolo crescer. Esse aqui é um ativo que ele tem cerca de 9.800 ações do mundo inteiro aqui dentro. O que a gente quer fazer com uma carteira diversificada? Buscar esse
retorno mais alto, acima de índices fixos, né? De só ter uma única estratégia. Do que eu precisava falar aqui de investimentos, é isso. Esses são os pontos principais. Dúvidas? Achei que vocês iam puxar mais minha orelha aí. Não, cara, a gente aqui olha mais pro futuro que pro passado. Ah, boa. Eu também sou assim. E como muita dúvida não, você explicou muito bem, assim, mas é isso, a gente também não tem tanto conhecimento profundo em cada assunto que você falou, então, às vezes, né, é um entendimento meio superficial, mas deu para entender o contexto geral. A ideia é que a gente vai conversando ao longo do tempo, acompanhando essa carteira, entendendo o que rendeu mais, o que rendeu menos. É importante que vocês entendam, vocês não precisam ser experts nesse assunto. Isso é uma coisa que a gente bate bastante na tecla aqui, de realmente vocês saberem muito bem o que está acontecendo com a carteira, entender exatamente. Então é isso, agora é avançar. Bora? Bora, Vamos nessa? vamos É isso aí, né? fazer o bolo crescer. Vamos nessa, hein? Temos um casal skatista aqui que cuidaremos, que, se Deus quiser... Primeiro skatista que você Primeiro vai assumir? skatista, acho que Nossa, sim. Skatista gosta Tirando de- eu, que eu sou um skatista também, já falei pra você, né? Eu sou skatista de grama de Alphaville, vai... Vamos cuidar do Lucas aqui, cuidar da família. A gente vai voltar aqui daqui a alguns meses pra gente poder acompanhar o desempenho da carteira, então a gente vai dar um follow-up em tudo isso. O Marcelo vai estar periodicamente sempre falando com vocês. A dúvida que vocês tiverem, a hora que vocês quiserem ou precisarem, estamos no WhatsApp, vocês vão ser bem cuidados. Qualquer coisa, levanta a mão imediatamente que a gente intervém, mas tá junto pro futuro. Turma, e você que tá assistindo aqui, se você também for um investidor, você tiver um dinheiro que já está investido em algum lugar, pode estar no banco, pode estar no BTG, pode estar na XP, não importa onde esteja. Se você quiser a nossa ajuda também para passar por um processo como esse, para entender suas necessidades, entender como estão seus investimentos hoje, montar uma carteira para você e te acompanhar daqui até os seus objetivos, cuidar de você e da sua família, clica aqui embaixo, preencha o formulário, que aí o nosso time vai entrar em contato com você. Clica aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Agacha um pouquinho, agacha. Isso, aí volta devagar. cara, que loucura, hein? Agacha, volta devagar. Aí, ó. Que loucura. Eu vou cuidar do dinheiro dele, é melhor. Não vou te machucar que eu preciso da tua ajuda. É verdade.